No programa Mais Cidadão de hoje, nós estamos tratando de educação, prioridades e desafios. Para isso, nós convidamos a professora Cristina Tempesta, ela que é doutora pela Unicamp, craque em educação e comprometida com essa verdadeira prioridade nacional. Cristina, nós temos no Brasil, na educação básica como um todo, cerca de 11 milhões de crianças matriculadas na educação da rede pública, 5,6 milhões na rede privada, dando esse total de quase 17 milhões. São 128 mil estabelecimentos de ensino que oferecem a educação de uma forma geral. Nós temos uma estrutura bastante grande, mas ainda tem 1,5 milhão de crianças fora da escola. Como é que a gente resolve essa equação no Brasil? Eu sei que você não tem bola de cristal, nem é você que faz as coisas acontecerem. Mas qual seria o seu sonho em relação a isso? Bom, eu acho que o sonho de qualquer pessoa que presta atenção nas mudanças que uma educação promove num país como um todo, se a gente pegar os países de ponta hoje, conhecidos como países de primeiro mundo, que desenvolvem tecnologia, são países mais igualitários, eles fizeram um investimento brutal em educação. Certo. E uma preocupação primeira, colocar todo mundo na escola. O Brasil fez esse movimento na década de 90 de maneira muito forte, né? O Brasil democratizou a escola e colocou muita gente dentro da escola que estava do lado de fora. É hora de aparar as arestas, porque num país desse tamanho, eu sei que falar de 1 milhão de crianças é muita coisa, mas num país gigante como o nosso, eu diria assim, está faltando um arremate, né? O arremate. Eu falo que a educação é um bordado, e quem é bordadeira sabe que o bom Você bordado está ele é faltando. bonito do direito e do avesso, porque ele é bem arrematado. No futebol também, é o arremate que faz o gol, né? Exato. Então eu acho que está faltando no nosso país esse arremate da inclusão, de trazer todo mundo para dentro da escola. Certo. E isso é mais uma questão de comprometimento e vontade, não é um desafio econômico, é uma questão do que eu vou priorizar. E aí, a hora que eu coloco essas crianças para dentro da escola, e é construindo escola, e é mobilizando famílias, é fazendo as escolas chegarem nos lugares mais remotos, Certo. é passar a cuidar da qualidade. Tá Porque certo. senão, se eu não fizer uma escola adequada a esse público desta faixa etária, deste momento histórico também, mesmo que seja de diversos segmentos da educação, ele não fica na escola, porque ele não reconhece aquele espaço como um espaço que fale a língua Ele não dele. se sente pertencente àquela escola, talvez não valorize. Às vezes você vê pichação na escola e tudo mais, que é fruto da desvalorização para aquele pichador da escola, como um bem da comunidade, não é? Falando em qualidade, Cristina, eu vejo que no Brasil nós temos cerca de 2,2 milhões de professores. Desses, 80% têm a formação superior e o resto não. Num mundo tecnológico que nós estamos, eu vejo sempre a necessidade de valorizar o professor como sendo a mola mestra para a gente chegar a resolver os problemas. Claro que tem mais verbas para a educação, tem que dar melhor estrutura para a escola, etc., porque apenas, vamos dizer assim, 46% das escolas tem biblioteca, tem sala de leitura. É claro que essa estrutura tem que melhorar, mas eu vejo assim que o ser humano, talvez o professor, seja o elemento fundamental. Agora, o professor, além de ser valorizado, ele precisa ser capacitado a enfrentar esses desafios das novas tecnologias e criar novas metodologias. Como é que você vê isso? Bom, a nossa conversa está mostrando que o desafio do Brasil, ele está, quando a gente olha a educação, em várias perspectivas. Eu Certo. tenho desde falta de infraestrutura para acomodar todos os alunos brasileiros, eu tenho um contingente enorme de professores que foram formados em diferentes momentos históricos. Desse montante, 40% deles vão se aposentar nos próximos 5 anos. Sim, sim. Então, a gente vai ter uma mudança grande no quadro docente brasileiro. E a gente tem uma base nacional curricular comum que preconiza o uso de tecnologias, o preparo do aluno para as linguagens multimodais. E a gente tem escola. A gente tem desde não ter escola
ter escola, mas não ter biblioteca, ter escola, não ter Certo. biblioteca e não ter equipamento digital, e por mais humilde que seja esse aluno, ele chega na sala de aula, ele conhece o celular. O Ele celular conhece pelo menos ele tecnologia, sabe, né? e às vezes o professor não foi preparado para usar recursos. Recursos que às vezes, eu diria, até mais grave do que não ter, é as escolas que têm e as pessoas não conseguem Não sabem usar. utilizar. Bom, nós estamos falando de qualidade. A qualidade é fundamental. Muitos países, como a Finlândia, Singapura, Coreia do Sul, apostaram enormemente em educação, como você falou. E no Brasil de hoje, nós temos 2,2 milhões de professores que estão nas escolas, 80% mais ou menos tem a formação superior e o resto não tem. Não é? Claro que já temos quase 40% pós-graduados, então está melhorando muito o quadro do nível do professor. Mas eu vejo a necessidade de valorizar o professor, melhorando as condições de trabalho e, além disso, capacitá-lo para que ele enfrente esses desafios de uma educação moderna, mais associada aos interesses dos alunos e adaptada às mudanças tecnológicas. Como é que você vê isso? Então, quando a gente passa um olhar mais fino nos cursos de formação de professores desses países, tem uma diferença bastante grande em relação ao nosso país, que é o Brasil tem uma formação muito teórica ainda dos seus professores, Sim. marcadamente teórica, e valoriza pouco a prática docente. Não se Sim. trata de fragilizar a prática teórica em detrimento à prática docente, mas fazer um casamento mais próximo, né? Sim. Seja com escolas de aplicação, seja com residência pedagógica. Se eu tenho hoje um professor que faz a formação teórica e concomitante ele está na escola, conhecendo esse aluno, conhecendo os recursos didáticos que ele vai precisar utilizar na vida docente dele, conhecendo as estratégias didáticas e as sequências didáticas que a gente chama, que são as rotinas, né? Que são os instrumentos, que é a forma como a escola se organiza de uma maneira intencional. Então, se eu alio tudo isso, eu consigo chegar em resultados como esses países chegaram, porque certo. Esses países acabaram protocolando procedimentos didáticos e aí conseguiram oferecer uma educação mais igualitária nas diferentes regiões que as crianças são atingidas. Então, acho que também falta um pouco isso no Brasil. Às vezes a gente confunde dar liberdade ao professor a deixar o professor sozinho e sem instrumento de trabalho. O que também acaba sendo bastante desafiador para esse profissional. Um projeto de capacitação. Um projeto de capacitação para que ele se apodere até aí das ferramentas digitais, compreenda melhor as necessidades e os interesses deste aluno deste tempo histórico. Perfeito. Que é um aluno tecnológico. Claro. Bom, é claro que todo mundo sabe, se eu puder manter mais o estudante dentro da escola, é melhor. Primeiro que eu afasto esse estudante de condições de risco, de vulnerabilidade, eu afasto o estudante das condições de risco ou vulnerabilidade, melhoro o tempo em que ele convive com os colegas, com os professores e com materiais didáticos, mas a escola em tempo integral é um sonho no Brasil, onde as pessoas, os governos, etc., falam, nós vamos implementar e tal, mas nós temos hoje, na educação infantil, 28% de escolas implantadas. Já quando vai para o ensino fundamental, desde as séries iniciais, já abaixa para 18%, depois vai abaixando para 10%, etc. Sim. A nível que vai crescendo até chegar ao ensino médio. Então, muitas vezes você vê a educação considerada integral, aquela em que num turno se dão os conteúdos, vamos dizer, previstos curricularmente, e no outro contraturno se dão esportes, lazer, cultura, etc. É fundamental isso, mas certamente não é um projeto de educação integral, é uma forma de adaptação perante as dificuldades econômicas que a educação integral exige. Na sua forma de ver, como é que nós podemos evoluir para chegar numa condição melhor? Bom, como a gente já disse anteriormente, a gente está num país que ainda falta estrutura física para receber todos os alunos. Para eu ter uma escola de período integral, como a gente encontra na Finlândia, como a gente encontra nos Estados Unidos, são escolas que são construídas para atender um contingente de aluno
que vai entrar, no caso dos Estados Unidos, 9 horas da manhã e sair 3 horas da tarde. Uhum. Então, eu não tenho que distribuir ou dividir o espaço da escola para 2 turnos com 2 quantidades gigantescas de alunos que vão usar o mesmo prédio. O que a gente tem no Brasil é uma rotatividade ainda de espaço físico para poder atender todo mundo. Quando a gente cria o período estendido ou contraturno, a gente acaba oferecendo atividades esportivas e culturais, como a gente comentou, o que também acaba sendo bastante cruel com o aluno que não está no contraturno. Porque o aluno que só frequenta o turno, ele perde uma formação esportiva mais ampliada, uma formação cultural mais bem cuidada, uma formação artística, que quando eu tenho uma escola verdadeiramente de período integral, tanto as disciplinas que a gente chama curriculares, quanto as disciplinas esportivas, culturais, que o aluno vai ter acesso, elas estariam distribuídas ao longo do período. Então, de novo, a gente volta a pensar, o que é prioridade? Quantos quilômetros de asfalto eu vou fazer? Quanto de escola eu vou construir? Colocar a educação como prioridade mesmo, né? Exato. Bom, nós estamos chegando ao nosso final. O PISA, que é um programa internacional de avaliação de estudantes, coloca o Brasil numa posição de número 64. O último PISA foi feito agora em 2018, não temos ainda o resultado. Em 2015, nós fomos mal considerados em relação abaixo da média dos demais países, que são crianças de 15 anos de idade, mais ou menos na 7ª série. Como é que você vê a possibilidade da gente evoluir nesse aspecto? Bom, primeiro que o PISA, ele é um exame que mede a capacidade leitora e a capacidade de cálculo ligada muito à interpretação de texto. Então, se a gente avança na alfabetização, aprofunda, a ponto de formar um aluno leitor e escritor competente em diferentes gêneros, é um universo que a gente almeja, mas ainda não faz parte da nossa realidade, a gente vai ter melhoras de resultado. A escola, por mais, às vezes, assustador que possa ser, a gente também consegue melhorar a formação dos alunos pensando em quantidade. Certo. Se eu tenho um aluno que é colocado em contato com muitos livros, que ele lê muito, aquele que ouve muita história, aquele que produz muito texto, aquele que tem a capacidade de discutir, ser ouvido, dar opinião, é claro que a formação dele vai ser diferente. Perfeito. Então, eu preciso dar um pouco mais de voz para o aluno, eu preciso mostrar para esse professor a importância da literatura dentro da escola, porque Perfeito. ele é uma ferramenta indispensável. Tá bom. Nós estamos tendo que terminar o nosso programa de entrevista, passou rápido demais. Eu queria saber só de você no finalzinho. Nós estamos melhorando em educação no Brasil? Estamos. Por mais assustador que possa parecer, o nosso número de analfabetos diminui, a gente não anda no ritmo que a gente gostaria. Como eu disse, os anos 90 foram anos importantes para a educação brasileira, porque trouxe uma quantidade enorme de alunos para dentro da escola. Perfeito. Eu volto à nossa analogia do bordado. Está precisando melhorar os arremates. Melhorar os arremates. Mas a então, gente está caminhando. A educação tem jeito? Muito. Ela pode ser uma prioridade de verdade? Deve. Se ela virar, deve ser prioridade. Se a educação virar prioridade, rapidamente a gente muda o país. E não eu não diria décadas, eu diria muito menos que isso. É isso. Então, eu agradeço a professora Cristina Tempesta, que esteve aqui. Vocês viram por que eu falei que Vocês viram por que eu falei que ela era craque em educação. E nós temos que encerrar o nosso programa nesta parte. Nós temos que encerrar este bloco agradecendo a você pela sua audiência, pela sua participação. Chegamos à conclusão de que educação é verdadeira prioridade para você, para os seus filhos, netos, para o Brasil. Obrigado.